condição de representante do pró-reitor de pós-graduação da UFRN. A diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professora Maria das Graças Soares Rodrigues. O chefe do Departamento de Comunicação Social, professor Ronaldo Mendes Neves. E a professora Maria das Graças Pinto Coelho, ex-coordenadora do PPGEM. Eu queria começar a agradecer a presença das autoridades da mesa, da nossa convidada, a professora Maria Alva Barbosa, que daqui a pouco vai proferir a nossa aula inaugural. E eu vou começar passando a palavra para o professor Arilton. Obrigado, boa noite a todos. Antes de mais nada, bem-vindo, professora UFRN, a gente está de braços abertos para acolher. Por favor, se sinta em casa. Espero que todos aproveitem bastante. É sempre importante essa tipo de interação com professores que vêm de outras universidades, de outros programas. Um momento único para ver experiência diferente, ver modo de trabalhar diferente, ver ideias diferentes. Acho que a própria definição da universidade já é exatamente ver ideias diferentes, trabalhar com ideias diferentes. Isso é nessa oportunidade que eu acho que vocês podem aproveitar ao máximo. Obviamente, parabéns ao programa pela iniciativa e das docentes de outras instituições da cidade aqui. Obrigado. Vou passar agora para a nossa diretora do centro, professora Maria das Graças. Boa noite a todos. Cumprimento a professora Valquíria, nossa atual coordenadora do PPGEM, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia, nossa queridíssima professora Graça Pinto, que já foi coordenadora por mais de uma vez, e o professor Arilton, que é o nosso coordenador da Proreitoria de Pós-Graduação e contribui muito com todos os programas. É muito bom contar com ele aqui nessa noite, né? E o nosso queridíssimo professor Ronaldo Neves, que é o chefe do DECOM, do Departamento de Comunicação, o professor Sebastião Faustino, nosso vice-diretor, que é professor aqui deste departamento, e dar as boas-vindas à professora convidada para proferir a aula inaugural de 2018.1. Cumprimento os demais colegas professores aqui presentes, técnicos administrativos e os alunos. E dizer à professora que é uma grande alegria para todos nós recebê-la. Seja muito bem-vinda ao UFRN e que estamos felizes por podermos, nesta noite, assistir a sua aula inaugural e podermos aprender mais e mais. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Eu vou passar rapidamente para o professor Ronaldo, nosso chefe do departamento. Boa noite a todos e a todas. Vai ser bem breve. Gostaria só de parabenizar o programa pela escolha. Professora Maria Alva, seja muito bem-vinda a Natal, ao UFRN, ao Departamento de Comunicação Social. Estamos sempre de portas abertas. Que todos tenham uma excelente apresentação e uma boa aula. Obrigado. E agora a professora Maria das Graças Pinto Coelho, que é a nossa pioneira aqui na pós-graduação. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos, agradeço o convite também da professora Valquíria por ter colocado nessa mesa. Saúdo os professores Arilton, professora Graça Soares, professor Ronaldo, aqui o nosso chefe do DECOM, e os professores da pós-graduação aqui presentes, que eu estou vendo alguns, também são todos, além de cumprimentar e agradecer a presença da professora Maria Alva, que vai aqui ministrar essa aula inaugural, muito pertinente, né, para nós, porque eu acho que nós estamos fazendo história também aqui na comunicação. Esse programa foi o primeiro programa do Nordeste, né? O programa do Nordeste foi o primeiro programa de pós-graduação do Rio Grande do Norte, de todas as universidades do Rio Grande do Norte. Passou a ter doutorado quando só existia
em Pernambuco, ou só existe entre o Norte e o Nordeste, em Pernambuco, Salvador. Então é um programa que tem crescido e que tem dado uma resposta importante à sociedade, com certeza fará história. Obrigada a todos vocês. Passo a palavra para o professor Valquírio. Fazer aqui a mesa, eu quero mais um agradecimento, né, para o coordenador-geral da PPG, porque é uma pessoa sempre presente, participante no crescimento do PPG, a diretora do centro, a professora Graça, né, que sempre apoia em todas as ações do PPG. Quero aqui fazer um agradecimento especial para o meu vice-coordenador, o professor Daniel Beirinho, né, que tem sido uma peça central nessa nova gestão. Ele é bem jovem, traz boas ideias, né? Também está participando, está ali escondidinho, mas também está trabalhando. Agradecer também ao professor Ronaldo Neves, que também sempre apoia o PPG em todas as ações e sempre contribui com as nossas ideias. A professora Maria das Graças, Pinto Coelho, né? E é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento do PPG e pela implantação do doutorado. E agradecer a todos os professores que fazem parte do PPG: Itamar de Moraes Nobre, Josimei Costa da Silva, Justiano de Souza Lacerda, Kênia Beatriz Ferreira Maia, Maria Angela Pavão, Maria Helena Braga, Michael Huck, Maria do Socorro Furtado Veloso, Marcelo Bolchal, Sebastião Guilherme Albano e aos que recém aderiram ao programa: Fernanda Ariane Silva Carreira, Luciana Miranda da Costa, Daniel Dantas Lemos e Josenildo Soares Bezerra. Agradecer aos alunos, mestrandos e doutorandos que estão aqui e a todo o público em geral. Agora a gente vai desfazer a mesa e a professora Maria Alva vai compor aqui a bancada e ela vai falar para a gente sobre a historicidade dos processos comunicacionais. Obrigada a todos. Bom, a professora Maria Alva dispensa a apresentação, mas ela possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, é professora titular de jornalismo da Federal do Rio de Janeiro e professora aposentada da Universidade Federal Fluminense. A professora Maria Alva já foi presidente da Intercom, foi presidente da Rede Alcar e tem publicações de referência na área de História da Mídia. Eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, Maria Alva, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre uma alegria enorme estar em Natal, por razões afetivas, né? Eu sou filha de uma irlandesa do norte, né? Minha mãe era de Carnaubais, para quem daqui sabe onde é, perto de Açu. E eu tive assim, uma das maiores emoções da minha vida também aqui em Natal, quando eu recebi o prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica em 2008, quando a UFRN realizou o Intercom Nacional. E foi assim um momento ímpar, singular, já lá se vão 10 anos, o tempo passa muito depressa, mais do que a gente às vezes gostaria. Então é uma alegria muito grande de estar aqui e queria agradecer então aos professores do programa de pós-graduação em Estudos de Mídia pelo convite, por ter me feito o convite, que eu destaco como alguma coisa muito importante, muito significativa, né, na minha passagem. Bom, como a Valquíria falou ao me apresentar, eu estudo essa relação história e comunicação há algumas décadas. Não vou falar quantas, porque aí eu denuncio a idade, né? Mas há pelo menos mais de duas, né? Bastante mais de 2 décadas. Eu estudo essa relação comunicação-história e trabalho, em estrito senso, com a história dos meios de comunicação e com essa, sobretudo, com essa reflexão. Então, ao longo dessas várias décadas, eu sempre procuro falar disso que vou falar hoje para vocês e que eu denominei a historicidade
dos processos comunicacionais. Então, o que eu estou propondo refletir hoje com vocês? Sobretudo duas coisas. Primeiro, que cada processo comunicacional é algo em si mesmo de natureza histórica e que os meios de comunicação, ao fazer escolhas, inclusive escolhas narrativas, escrevem também suas produções na história. Então a gente tem aqui duas dimensões de historicidades dos processos comunicacionais. Então eu estou afirmando, em primeiro lugar, que são as ações comunicacionais dos homens do passado que permanecem durando, que possibilitam que suas ações sejam de novo interpretadas, inclusive por aqueles que se aventuram na tarefa de reinterpretar o passado. Portanto, eu estou afirmando que história é comunicação. Ou seja, os restos, rastros, indícios e vestígios que nos chegam do passado ao presente são atos de comunicação dos homens do passado que permaneceram durando, e porque permaneceram durando a gente tem a possibilidade de interpretá-los. Em segundo lugar, eu coloco como reflexão que os meios de comunicação produzem sempre uma narrativa visando um lugar na história e, portanto, carregada daquilo que a gente poderia denominar intencionalidade histórica. Mesmo nesse nosso tempo, né, cujo primado é a efemeridade, há a intenção de historicizar o tempo em que a gente vive nas narrativas midiáticas, mesmo que essa dimensão seja produzida para o consumo imediato, que é próprio da nossa época. Sendo assim, falar dessa relação comunicação-história é se refletir alguns processos que sejam uma reflexão sobre a relação passado, presente e futuro. Por outro lado, é perceber os regimes de visibilidade que participam desse nosso tempo histórico. Assim, a relação comunicação-história não se limita à importante e recorrente relação ou reflexão de como considerar, por exemplo, os meios de comunicação de forma mais ampla como fontes para se poder ter algum acesso ao passado. Significa, antes de tudo, entender qual é o valor que é atribuído pelos meios de comunicação ao passado e, mais do que isso, como constroem no tempo presente uma narrativa com valor de futuro. Refletir assim sobre o valor que os meios de comunicação atribuem ao passado induz a olhar e interpretar como se constituem eles próprios como fontes para a história. Ou seja, é preciso, a partir da percepção de que o passado figura sempre como uma representação produzida no momento em que se constituía como representação, mas num tempo presente. Estou afirmando, então, que as narrativas dos meios de comunicação já possuem nelas mesmas um desejo, aquilo que a gente poderia dizer que é um desejo de futuro, e que já são construídas visando a sua permanência e sua reutilização em outro momento. São assim arquitetadas para produzir uma representação do passado no futuro. São produções que desejam ser arquivos de e para a história. Portanto, as intencionalidades, multiplicidades de vozes presentes nos produtos comunicacionais e, sobretudo, nos processos comunicacionais que engendram devem ser conhecidos pelo pesquisador que queira se debruçar sobre, por exemplo, a imprensa como um arquivo do passado. Se esse é o primeiro aspecto que eu desejo salientar, há outros que devem ser considerados quando se procura interpretar o passado a partir desses restos que eu falei anteriormente, inscritos como documento nas produções dos meios de comunicação. A segunda questão diz, portanto, respeito ao formato narrativo produzido pelos meios de comunicação, tendo a pretensão de fixar o tempo, retirando do presente fatias das quais atribuem uma supra-significação, e a gente vê isso todo dia, né? Muitas vezes as fatias que os meios de comunicação, por exemplo, no noticiário, retiram, né? Diz respeito a uma distorção, né, do próprio momento em que se vive a partir de interesses que são múltiplos, né?
O que é representado pelos meios de comunicação são sempre pedaços de significação do mundo a partir de múltiplos propósitos, muitas vezes não tão isentos, vamos dizer assim, e a partir de múltiplas perspectivas. Então, a primeira seleção é para transformar algo em notícia a partir de critérios que variam, tendo muitas vezes em conta a própria historicidade dos meios de comunicação. Então, não é o mundo passado, portanto, que figuram nas narrativas da imprensa dos meios de comunicação, mas um mundo passado representado a partir de perspectivas que muitas vezes emergem dos próprios processos históricos, né? Então, os meios de comunicação participam da construção de produção de sentidos no momento e no lugar de sua inserção a partir de variados critérios e valores diversos que se transformam sem cessar, e há sempre contido nos documentos que produzem múltiplas vozes que podem ser escavadas, né, pelo pesquisador no futuro. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito ao valor de história que os próprios meios de comunicação possuem. Eivado de senso comum, o sentido de história que os meios de comunicação reproduzem, normalmente, é o da recuperação verdadeira do passado, na perspectiva de que narrar o passado é trazer para o presente um único e verdadeiro passado. Então, essa visão de senso comum que é eivada, né, os meios de comunicação desse sentido de passado. Então, independente então, dessa visão que carrega nela mesma a noção de verdade única, inquestionável, os meios de comunicação introduzem um discurso sobre o passado como narrativa privilegiada, também como forma de atribuir valor às suas ações. Assim, não é qualquer discurso sobre o passado que interessa, mas prioritariamente aquilo que já foi narrado pelos próprios meios e vão assim referendando o passado verdadeiro, fixado como documento, por exemplo, e que aí atestaria, entre aspas, de fato o que aconteceu, que foi construído em um outro momento e que se reinsere novamente no discurso que esses meios publicam. Assim, por exemplo, as retrospectivas, as efemérides, os jogos de lembrança e esquecimento ocupam um lugar preponderante nas narrativas jornalísticas, porque assim estão atribuindo o valor de ciência e de verdade e se reveste de um sentido que a gente pode dizer que é supra-histórico e que tem função de produzir também sentido de verdade para essas narrativas. O quarto ponto que eu desejo enfatizar é que todos esses pontos, não é? A gente poderia dizer que são essas conexões entre comunicação e história, né? E as produções comunicacionais, quando narradas, já possuem o desejo de futuro, ou seja, os meios de comunicação produzem narrativa visando a sua reapropriação no futuro. São produzidas como documentos, né, que procuram reafirmar um valor de história na sua produção discursiva. E por isso é que são recorrentes algumas afirmativas que a gente ouve, não só dos próprios meios, mas por vezes até mesmo de estudiosos, de que, por exemplo, o jornalista é o historiador do instante ou historiador do tempo presente, já que é ele quem relata, entre aspas, relataria, né, melhor dizer, o profissional, o que se passa no mundo, com um olhar que procura também interpretar esse mundo. Claro que isso é uma construção dos próprios meios para construir um lugar duradouro de importância na cena política. Assim, os usos que os meios de comunicação fazem no passado nos leva a afirmar que a história fornece, em certa medida, capital simbólico para os meios de comunicação e para o jornalismo em particular. Ao transformar o que descreveu já no passado, uma espécie de passado no presente, uma espécie de passado memorável, e que é novamente por isso digno de um novo registro, procuram afirmar mais uma vez a sua ação como testemunha e historiadores do presente. Essa é uma das razões de usarem, por exemplo, múltiplas referências ao passado,
ao passado, inclusive dessa ideia de nação que possui um discurso comum, inclusive do ponto de vista de uma memória histórica partilhada, ao passado da sua própria história, que nas suas construções se insere na história mais ampla do próprio país, a um passado como uma utopia reconstruída como sempre um lugar melhor, o chamado idílio dos tempos de outrora. Então instaura-se nos meios de comunicação o passado como verdadeiro e o passado como verossímil. Enquanto no primeiro momento, né, esse passado como verdadeiro, eles transformam-se em documentos fiadores do que teriam ocorrido. Na segunda, exacerba uma espécie de imaginação dentro de determinados parâmetros de plausibilidade, ou seja, você precisa acreditar que aquilo poderia ser o passado, né? Mesmo que não seja verdadeiro, é algo que pode ser visto, interpretado e identificado como o passado. Apresenta-se então em várias narrativas, não só nas narrativas do jornalismo, mas também nas próprias narrativas ficcionais, essas marcas escriturárias narrativas do passado. Por exemplo, nas telenovelas, agora a gente tem 2 telenovelas de época no ar, né? As roupas, as performances discursivas, os empecilhos, os adereços, as paisagens, né, nas emissões de televisão, se constituem espécies de passagens em direção ao passado, né? Essas marcas instauram a verossimilhança como também uma possibilidade que a gente imagina o passado. Então a gente é capaz de imaginar o passado reconfigurado da Idade Média nos tempos contemporâneos, com questões do tempo contemporâneo, como está na novela das séries. Sei que os alunos de graduação nem vê novela, porque eles veem outras coisas, séries e tal, mas eu estou dando os exemplos das novelas, né? São apenas exemplos, né? Isso acontece, claro que não acontece só ali, acontece em múltiplas outras emissões, né? Então, nessas marcas, né, dessas narrativas, se inscrevem aquilo que a gente poderia dizer que são restos memoráveis duradouros que permanecem, que são referenciados sistematicamente por essas narrativas. Mas esses usos do passado, esse que eu estou destacando agora, né, vão se transformando em função daquilo que um autor que eu gosto muito chama, François Artaud, chama regimes de historicidades, né, que cada época histórica tem seu próprio regime de historicidade de cada época. Assim, no que diz respeito a essa nossa época, né, nesse mundo que a gente vive hoje, meio difícil de ser explicado, né, com diversas ações. Não sei se a gente aqui fica velho e começa a achar o mundo esquisito, ou que ele não está nada esquisito, né, porque para quem nasceu anteontem, ele está com uma beleza, não conhece nada antes dele, então eu acho que está ótimo, né? Então, esse sintoma de velhice, quando você começa a criticar o tempo, pode ter certeza que você está próximo para bater em retirada, no sentido figurado e real também, muitas vezes, né? Então, mas de qualquer forma, nesse tempo, né, que a gente, sem outra denominação mais apropriada, chama mundo contemporâneo, né, ou contemporâneo, vive-se, isso aí eu acho que há um consenso, né, mesmo o consenso do senso comum, é a ilusão de uma aceleração exponencial, fazendo com que mude essa relação entre presente, passado e futuro, de tal forma que o futuro passa a ser incluído no próprio presente, transformando esse presente numa espécie de presente estendido
E os usos do passado, com essa dimensão em que a gente vive um presente que englobaria o próprio passado e o futuro, assume outros sentidos, evidentemente. O presente passa a englobar aquilo que a gente poderia dizer que são os futuros possíveis que não se realizam. Daí uma certa descrença, sobretudo entre os mais jovens, né, em relação à possibilidade de expectativas, né, uma certa desilusão frente à própria existência, né? E nesse presente estão, portanto, incluídos os agora sucessivos de um tempo que guarda a ilusão de uma aceleração, no qual se vive, eu diria, a rigor, é a lógica da desaceleração, já que a gente não quer ingressar no futuro e, ao mesmo tempo, trazemos com recorrência ilusões de passado nesse presente estendido, né? Então, a falta de projetos, né, inclusive muitas vezes pessoais, né, acho em relação a uma temporalidade mais estendida do futuro, sobretudo entre os jovens, né, que causa esse desencanto, esse desalento, etc., é uma marca da nossa época. Então, assim como o último aspecto a ser considerado nessa reflexão, incluir a especificidade, e aí eu vou falar brevemente disso, de que é construir uma história da comunicação. Certamente há muitas maneiras de fazer história e de se considerar história, né? Sempre como essa história como uma possibilidade interpretativa do que já passou, não é? Porque a gente não fala, quando a gente faz história da comunicação, a gente não está falando da comunicação efetivamente de um passado, a gente está produzindo um discurso sobre o passado daquela dimensão histórica. A ideia não é reconstruir, é sempre reconstruir uma história a partir de algumas premissas que, no caso da história da comunicação, seriam fundamentais. A primeira delas é a visão que a gente chama a visão processual da história, ou seja, a história, no caso da história da comunicação, se ocupa sempre de um processo comunicacional que diz respeito a um mundo que é representado por alguém, submetido a práticas históricas em algum lugar e que se materializa sob a forma de trocas com o outro. Eu costumo dizer que a gente não faz história das coisas, a gente faz história das ações humanas, né? Não há possibilidade de construir história longe da humanidade que a constitui, né? Então a gente sempre representa o mundo e cria-se nessa representação sempre um outro aberto às apropriações críticas daqueles que estão inseridos no mundo, produzindo diálogos a partir das práticas nas quais os processos de comunicação têm amplo significado. Trata-se de considerar o mundo como um texto e contexto, e um novo texto que volta a esse mundo, usando aqui como lógica argumentativa a questão da interpretação. E isso partindo do pressuposto de que houve um passado e que cabe aos pesquisadores em reinstalar novamente esse passado, mostrando que os homens de outrora passaram por aqui e deixaram suas marcas. Aliás, são marcas comunicacionais, né, como eu já disse, que os historiadores consideram como objetos de suas pesquisas empíricas, como eu disse logo no início da minha fala. No meu entendimento, fazer história da comunicação pode ser, por exemplo, dos meios, né, que a história da comunicação é diferente da história da mídia, dos meios, etc., no caso da história dos meios, estabelecer ações no sentido de estudar um corpus específico de textos e textualidades, considerando sempre a ação humana envolvida nesse processo. Não há história longe, né, como já disse antes, da humanidade que a produz. É preciso, ao interpretar o passado, perceber os significados dos textos que circulavam na sociedade. É necessário visualizar como as ideias eram transmitidas, como a palavra comunicacional, por exemplo, afetava o comportamento
daqueles que tinham direto ou indiretamente contato com os textos, né? Meu último livro, por exemplo, uma vez eu fui num congresso, as pessoas perguntaram, eu escrevi um livro sobre, não sei se vocês já ouviram falar, já leram, já olharam, chama O Mundo dos Escravos, né? É escrita, oralidade escrita e letramento dos escravos do século XIX. E eu fui num congresso e as pessoas me perguntaram como é que pode ser um livro sobre práticas, sobre escravos ser um livro de comunicação. Primeiro que o livro não é sobre escravo. O livro é só sobre as práticas comunicacionais dos escravos brasileiros do século XVIII e XIX, mostrando como a minha tese, vamos dizer assim, que também está lá no livro História da Comunicação, que nós somos uma sociedade oralizada por excelência, graças a Deus, né? Nós nunca passamos pelo letramento, não devemos nos envergonhar disso, jamais passaremos, somos uma sociedade oralizada por excelência, e isso traz uma série de marcas significativas que não nos fazem menores, né? Por outro lado, esse livro em que eu procuro dar voz, né, vez e voz aos escravizados, já que a gente teve 300 anos de escravidão nesse país, milhões de escravos nesse país, que a gente recusa a ver essa história, né? A gente nega isso, costuma varrer para debaixo dos tapetes, costuma dizer que a escravidão é o nosso holocausto, a gente não quer dizer que aconteceu, não quer reconhecer, mas ela reconhece, é preciso reconhecer, e é preciso historicizar os processos comunicacionais desse grupo majoritário da população que não poderia estar ausente, né, dos processos de contaminação letrada porque passava a sociedade do século XIX. Como sujeitos humanos, eles viviam aquelas práticas e, evidentemente, as práticas orais, né, foram contaminadas por um certo letramento e eles tinham, e eles não eram menores, né, e não passaram a ser maiores porque aprenderam a ler, escrever, a fazer poesia, a contar, mas eles efetivamente leram, escreveram, aprenderam a fazer poesia e a contar. E deixaram suas cartas esparsas, né, mas muito significativas, contando um pedaço da vida desses homens e mulheres que se expressavam, sobretudo, pelas práticas da oralidade, né? Entre esses modos de comunicação, talvez o mais importante era atravessar o Calunga. O que era atravessar o Calunga? Era reencontrar a ancestralidade. Então, qual é a explicação de haver tantos suicídios? Eu não sei se vocês sabem, mas no Rio de Janeiro, a Enseada do Botafogo, as descrições de época diziam que ficavam coalhadas de corpos de escravizados, ou forros, de qualquer forma, de negros, escravos, ou tinham sido, ou que deixaram de ser, que se suicidavam se jogando no mar. Por que se jogava no mar? Não é a pergunta que todo pesquisador faria. Porque atravessar o mar era a possibilidade de chegar ao Calunga, não era chegar do outro lado que estava a África, era acessar a própria ancestralidade. Então, a maior forma de comunicação que eles possuíam, que os escravizados possuíam, o maior sentido comunicacional, era a possibilidade de estabelecer um elo de ligação com a ancestralidade a partir dessas múltiplas práticas e que, portanto, são práticas comunicacionais. É apenas um exemplo para mostrar para vocês que a visão de história, né, ela pode ser muito mais ampla do que supõe a nossa vã filosofia, e estudar os processos de comunicação não é ficar ali atado a um veículo de comunicação especificamente. Isso é muito pouco, não é, para a dimensão de história, né? Só queria dar exemplo disso para vocês. Tudo isso, como eu fiz agora aqui, nesse exercício rápido, né? A gente produz um esforço no sentido de interpretar o passado, né? Todo tempo é esse, né? Um passado que vai chegar
ao presente sob a forma de rastros. Então, por exemplo, no caso lá dos meus estudos lá sobre os escravos, as cartas que eles escreveram e que ficaram guardadas nos processos penais, né, quando eles eram presos pelos mais variados motivos, nos rastros, por exemplo, que são os anúncios que procuram pelos que se rebelam e fogem, e que você coloca como marca distintiva, sabe ler e escrever, então prosa de iludir, se passa por carpinteiro, se passa por domador de animais. Olha, se você tem a astúcia, no sentido que fala Michel Certeau, né, para se dizer alguma coisa, se colocar num lugar real e simbólico, que mostra um simbolismo para aquela sociedade, como você pertencendo a um outro lugar, não é? Mesmo que efetivamente você não saiba ler e escrever, você é um letrado, né? Você tem astúcias desse outro universo mental, né? Então, tudo isso são esforços no sentido de representar, de interpretar o passado a partir desses restos de outras épocas que perduram no tempo, deixando marcas que podem ser depositadas em lugares físicos, mas podem igualmente estar em fímbrias de narrativas, né, que continuam nos informando sobre esses espaços do passado. Ou seja, as fontes não são tão evidentes, né? Então, por exemplo, no caso, lá vou dar mais um exemplo lá dos livros dos escravos, as notícias, não é? E os boletins de ocorrência policial, dizendo os motivos das prisões, que eram, assim, 50 por dia, no caso do Rio de Janeiro, dos escravos, né? Pelos mais variados motivos, seja porque estavam jogando capoeira, até porque estavam na rua, simplesmente, né? Então, não podia, né, ficar. E aí, porque bebia, né? Era preciso beber, né, para se afastar um pouco das agruras, né, cotidianas. Então, há altos índices de alcoolismo, mesmo entre as mulheres, que fugiam das casas, levando seus filhos, quando sabiam, por exemplo, que uma das formas de agressão era a separação da família, né? Que ela seria separada do filho. Então, ela se fugia e era presa. Então, olhar esses boletins, né, com as marcas das prisões, as razões das prisões, mostra também as intensidades das rebeldias cotidianas, e essas rebeldias cotidianas são marcas, são atos de comunicação, né, desses homens de outrora, né? Então, a especificidade da história que contamos, quando colocamos a questão da comunicação como centro da reflexão, está na recuperação daquilo que a gente pode denominar sistemas complexos de comunicação, nos quais múltiplos atores e processos estão envolvidos. Não é tão simples quanto a gente imagina, né? Então, eu parto do pressuposto de que é possível falar, então, de uma história de comunicação considerando as épocas, os meios envolvidos num processo no qual tem prevalência sempre as ações humanas. Mais do que a história dos meios que sucedem no turbilhão dos tempos e das tecnologias, propomos uma história como um processo no qual está envolvida prioritariamente a questão da humanidade. Nos estudos que realizamos, procuramos sempre considerar que a história também trabalha com a dimensão das culturas, mas sobretudo com a dimensão das continuidades. Assim, fazer uma história da comunicação ou dos meios de comunicação não é particularizar apenas as modificações e as estruturas internas, por exemplo, das empresas. É preciso considerar essa comunicação como sistema e particularizar a historicidade desses processos,
Construir essa história significa fazer o mesmo movimento da escrita da história, ou seja, perceber história como um processo no qual estão engendradas relações sociais, culturais, falas e não ditos. Compete ao historiador perguntar também pelos silêncios, identificar o que não foi dito como uma razão, que muitas vezes e quase sempre é de natureza política. Bom, eu acho que eu vou passar. Já estou falando há quanto tempo? Meia hora. Senão ninguém. O povo hoje em dia só aguenta 40 minutos. Por causa desse negócio da aceleração do tempo. Ninguém aguenta mais, todo mundo já vai saindo um pouco. Aí também fica mais tempo para vocês perguntarem, que é mais interessante do que eu ficar aqui falando, vocês aí escutando. Bom, então para terminar essa fala, eu gostaria de enfatizar que os estudos de história da comunicação no Brasil ainda carecem de muitas coisas, né? Houve um avanço considerável nas últimas 2 décadas, mas carecem sobretudo de obras de síntese. A gente produz, parodiando aqui também uma frase de um historiador que eu gosto, François Douce, a gente produz muito uma história em migalhas. A gente está preocupado com um livrinho, com uma emissora, com um periodinho, uma série de migalhas. Por outro lado, a gente tem que considerar a natureza extremamente, quase que assintosamente presentista dos estudos de comunicação. Né? Os estudos de comunicação se interessam por um presente absoluto, né? Em que os estudos históricos da área têm sido certamente relegados a segundo plano. Eu estou fazendo um levantamento exaustivo dos trabalhos de história dos meios desde 1990 até hoje, que tem sido publicado, produzido nos programas de pós-graduação no Brasil. Tem havido houve um aumento muito grande, sobretudo na primeira década do século XXI, e na segunda década tem havido um movimento muito interessante, que é considerar algumas problemáticas, algumas ideias de história nos estudos de comunicação, mesmo quando se referem a temas altamente presentistas. Então, você usar as teorias da história como arcabouço, né, possível de refletir sobre questões comunicacionais. Eu tenho observado isso nos últimos tempos, mas ainda é quase que um patinho feio fazer, uma coisa de menor importância. Ninguém quer estudar coisa do passado, imagina, que acha que é do passado, porque o passado é só um pretexto, né? A história é a ciência dos homens no tempo, né? A relação nossa, silenciosa e muda com o presente, com o passado e com o futuro, né? Mas a gente, no senso comum, a gente acha que a história está falando do passado, né? Não é bem assim. Então a gente pode, sem dúvida, falar que nos estudos de comunicação a marca mais marcante é abordar temas cujos objetos empíricos estão atrelados irremediavelmente a um fenômeno contemporâneo. Além disso, a marca também nos estudos da área parece essa preocupação de situar esses fenômenos no tempo contemporâneo, cuja centralidade da mídia é indiscutível, numa espécie de construção de uma contemporaneidade absoluta, né? Que não estabelece nem nexos e vínculos com o passado, nem com o futuro, construindo uma espécie de presente onipotente. Muitas vezes a gente no passado fazia isso, aí ele é a pior emenda do soneto, e fazia o tal do capítulo histórico, né? Que quase que era a história como iluminava assim, um pouco a questão que a gente queria abordar, o que é também uma visão esdrúxula, né, de história. Então, essa característica presentista, né, dos estudos da comunicação, e esse eixo, né, exacerbado desse presente durável ou absoluto, né, faz com que os estudos de comunicação abandonem essa dimensão histórica, né?
Então essa característica faz com que a gente não articule nem o presente com o passado, nem com o futuro, apresentando um presente consumado pelo imediatismo, quase estático e interminável, se não eterno, naquilo que a gente pode denominar, na esteira do que o Hartog fala, como presentismo. Né? Presentismo seria, portanto, não é apenas o valor do presente, mas essa abordagem do presente quase estático e eterno, quase como ele fosse o absoluto verdadeiro. Eu fiz então essa breve análise das pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação em comunicação dos últimos anos, não apenas pelo banco de tese e dissertação da CAP, mas entrando nas páginas de todos os programas, né? Então foi, depois de todos os anais da Compós, essa eu já fiz desde o primeiro Compós até hoje, porque aí a gente tem a radiografia dos quais são os estudos. Que história é essa que a gente, a pergunta que eu faço, que história é essa que a gente está fazendo desses programas, né? Então a gente tem nos anais da Compós essa radiografia, já que ali estão representadas as pesquisas dos programas. Essa eu ainda não fiz a análise, mas eu acho que o resultado vai ser bem interessante, só fiz os programas. Então é facilmente observável a supremacia de temas que dizem respeito a ultracontemporâneos de cada época. Então, só a título de ilustração, eu apresento alguns números para vocês dos bancos de teses e dissertações da CAPES. 323 teses e dissertações defendidas entre 2007 e 2012, tendo como referência a palavra Orkut. Algumas delas acabaram, se esfacelaram no decorrer da pesquisa, porque o Orkut terminou. Aí o sujeito ficou sem objeto de pesquisa. Ah, que desespero! Que pode aparecer, então, no resumo ou na palavra-chave. A partir de 2012, na esteira do desaparecimento da plataforma, também as referências aos estudos com essa temática acabam. Né? De 2012 a 2015, foram defendidas 136 teses e dissertações só na área da comunicação, tendo como referência a palavra Twitter. Tá? Os memes, já moderníssimos, né, que agora já estão aí em voga, já tem 114 trabalhos entre 2013 e 2016. E ameaça, então, desbancar o campeão de audiência, que é o Facebook, com 1.620 estudos relacionados diretamente a ele, sendo que 251 foram desenvolvidos só na comunicação. Esse é um belo panorama, né? Porque dá aquilo aí de, nossa área presentista, os modismos e tal. Eu fico revoltada com esses modismos. Eu me revolto. Como que dá mais eu estudo nessa dimensão histórica, aí a revolta é maior. Como contraponto, eu ofereço um outro número para vocês, os da área de história. De 1990 a 2016, ou seja, 26 anos, 32 teses e dissertações foram defendidas na comunicação, tendo como temática a história do jornalismo. Se a gente ampliar um pouco mais para a história da imprensa, eu não fiz ainda dos meios, todos, né? Vou fazer, já começando. Esse número salta um pouco mais, mas continua irrisório diante dos modismos que dominam a nossa área. As teses e dissertações de 1990 a 2016, na área da comunicação, tendo como referência a história da imprensa, foram 91 trabalhos. Né? Então, a ausência da dimensão histórica nos meios de comunicação produzem, a meu juízo, desvios irremediáveis. Ainda sendo mais grave, naquilo que eu entendo, a falta de compreensão de que as ações humanas, envelopadas pelo tempo, se desenvolvem no tempo e no tempo se transformam. Sem a reflexão histórica para desvendar esse enigma, não acontece o milagre do mundo da comunicação. Muito obrigada. Agora vocês podem fazer as perguntas, que é uma fase que ninguém quer. Aí como é um pipoca uma perguntinha, aí daqui a pouco todo mundo quer.
É assim. Tudo bem, meu amigo? Chega aqui, tá? Boa noite, a plateia, os alunos, os colegas. Maria Alva, um prazer revê-la, Maria Alva. Então, eu queria perguntar a Maria Alva, em relação ao método que você utiliza nas suas pesquisas, principalmente esse último livro, né, que você publicou. E eu tenho uma dúvida, e eu vou, não sei, só acho que foge um pouquinho, mas aí talvez você possa me ajudar. O método histórico e historiografia. Se são sinônimos, qual a diferença? Né? Certo, aí assim, eu tenho essa dúvida e conversei com alguns historiadores e assim, não conseguiu dirimir essa minha dúvida, não. Aí eu vou, você não é Paulsene, não, mas eu gostaria que ele desse uma luz aqui. Boa noite. Você queria lembrar pessoas. Não, mas eu só tive curiosidade de uma coisa, nessa sua pesquisa, nessa pesquisa que você tem feito sobre a presença da história, né, nas teses na área da comunicação. Você não contabiliza a historização do fenômeno, por exemplo. Porque eu acredito que tem várias teses que venham historicizando os fenômenos, certo? Então eu queria saber se você faz essa diferença, não faz. Eu realmente não trabalho nessa área, mas tenho muito interesse. Primeiro responder a pergunta da Marcília, que é ótima, né? O que é a historiografia que a gente fala, quase que é um jargão na boca, né, das pessoas. A historiografia nada mais é o estudo sobre o discurso da história, ou seja, a gente pode fazer uma historiografia da história da comunicação. Meu texto que eu estou fazendo agora para um livro aí é uma historiografia dos estudos de história da comunicação. Então que tipo de abordagem, que discurso sobre a história os historiadores produzem. Então, a reflexão sobre o discurso produzido sobre a história pelos historiadores é a historiografia, né? Então, a própria historiografia tem uma história. O que é diferente da ideia de filosofia da história, não é? E a ideia de teorias da história. São duas coisas completamente diferentes. O que é a filosofia da história? Não se confunde com historiografia. A reflexão crítica sobre o pensamento histórico, né, que se desenvolve a partir do momento em que a história passa a ser o centro reflexivo e explicativo, né, sobre as ações em que o humanismo se torna o motor da própria história, num longo processo que vai do século XVI ao século XVIII, até a institucionalização da disciplina no século XIX, né, que a história como disciplina só acontece no século XIX. A filosofia da história é anterior a ela. É aquilo que a gente reflete. Para que serve a história? Somos humanos, somos históricos, né? Qual é a nossa necessidade? O que significa ser humano? Isso são perguntas fundamentais do humanismo e que são objeto da filosofia da história. Então, existem várias coisas, né? Existe a historiografia, existe a filosofia da história e existe aquelas teorias que são fundamentais para refletir dentro da filosofia da história sobre a nossa própria humanidade, e são essas teorias que são os conceitos fundamentais da história, que não pertencem necessariamente à história. Então, por exemplo, o conceito de tempo, né? Não há nenhum historiador no mundo que possa produzir qualquer trabalho de pesquisa que não aborde o conceito de tempo. Mas o conceito de tempo é um conceito da teoria da história, a ideia de tempo histórico, que serve para qualquer disciplina. É isso que eu estou falando. Existe, aí já respondendo a sua pergunta, eu falei, faltou do método da Marcília.
Já volto à sua pergunta. O método que eu uso. Claro, meu método, eu vou falar agora aqui do método entendido como ferramental, né? Como ferramenta, né? Que o método, como eu falei ontem na aula aqui nessa sala, é muito mais do que isso. Mas se for entendido como ferramental, eu uso, claro que, sobretudo, a análise documental, tá? É o primeiro ponto. Mas eu parto de um pressuposto de natureza teórica, né? Eu considero que fazer estudos de história da comunicação é considerar os sistemas comunicacionais. Ou seja, você não pode estudar, por exemplo, como eu estudei lá na minha tese de doutorado, que já está fazendo quase no século passado, 1900 não sei quando, né? Os jornais do Rio de Janeiro, de 1880 a 1920, eu considerei todo um processo comunicacional, ou seja, que eram esses jornais, quem escrevia desses jornais, ou seja, eu estou considerando a comunicação, o objeto, né? O meu dado empírico, o meu material empírico, como um sistema e como um processo. Por outro lado, quando eu faço análise documental, eu preciso de uma reflexão crítica do que, como eu estou considerando e visualizando esses documentos, né? As fontes não falam, né? Isso é uma máxima que a gente fala na história, ou seja, elas dependem não só da intencionalidade de quem as produziu, mas do olhar e das perguntas que eu vou lançar sobre aquele documento, não é? Que vai configurar um tempo de natureza presente, não só um tempo de natureza passada. Então eu faço poderia dizer, nessa análise documental, uma crítica profunda ao documento, não é? E aí essa crítica profunda leva às vezes a uma inversão de olhar sobre a própria característica daquele documento. Como eu estudo normalmente, agora estou estudando mais século XVIII, século XIX, né, mais do que os tempos contemporâneos, eu uso sobretudo fontes documentais. A minha última pesquisa foi sobre os manuscritos do Brasil, que eu recuperei lindamente, né? Os jornais manuscritos que existiram no Brasil, de norte a sul, né? Não foi só no Rio de Janeiro. Muitos jornais manuscritos desde o século XVIII, né? E muito antes da introdução da imprensa no Brasil havia jornais manuscritos, e eu fiz uma análise então desses documentos, né, com essa visão crítica da fonte. Não sei se respondi sua pergunta. Agora, do meu levantamento. É claro que até a Vera França também, quando eu apresentei esses números lá no Rio, que as pessoas ficam um pouco impactadas, né? Porque a diferença é muito grande. Ela falou, mas será que não tem outros trabalhos que agora eu acho que não é tão ausente assim, não é? Porque você colocou uma questão importante. Ou seja, muitas vezes você historiciza um fenômeno, necessariamente aquela tese não é de natureza histórica, mas a história está presente. Levantar isso é humanamente impossível, né? Porque como é que eu vou fazer? Eu teria que ler todas as teses e dissertações, o que é um volume louco, né? Para todas, aí não seria mais aquelas que eu selecionei. Evidentemente eu tenho que ter critérios, e os meus critérios foram, em primeiro lugar, as palavras-chave, que os próprios autores então se autonomeiam, segundo os resumos. Então eu tenho que ler os resumos para ver se ela tem em alguma medida, uma dimensão histórica. Eu vou dar só um exemplo. Quando você deixa claro no resumo, embora você esteja analisando um fenômeno, ele tem essa dimensão histórica, ela está computada. Por exemplo, é o caso da excelente tese de doutorado. Eu nem conheço a criatura, eu faço elogio a ele todo dia. Esse rapaz dizem que é novo, eu nunca vi a criatura. É da UFMG, chamada Felipe Jacome, não conheço ele, você deve conhecer, eu não conheço, nunca vi a criatura. Faz um excelente trabalho sobre um fenômeno, na questão da objetividade no jornalismo. Não é uma tese de natureza histórica, mas é uma tese histórica, porque ele trabalha
com as questões das teorias da história para aceder, para explicar esse fenômeno. Então, ele deixou claro isso, ele botou lá na palavra-chave dele, ele botou no resumo dele essa dimensão, e aí eu recupero. Por exemplo, como tem uma tese de uma outra moça na USP, e aí eu não lembro o nome, é Heimberg, eu acho, não sei. E são essas teses que eu estou analisando, que trabalha com o mundo profissional do jornalismo, dos jornalistas, as inquietações, os problemas que os jornalistas estão enfrentando diante das transformações no mundo do trabalho, até orientada pela Roseli Fígaro, e que eu considero como sendo uma tese de natureza histórica. Então, eu estou considerando todos esses fenômenos, e até estou mostrando quais são as metodologias inovadoras que eles estão utilizando, essa outra análise que eu estou fazendo. Mas eu só posso fazer isso se a pessoa se autonomeia como fazendo aquele tipo de reflexão no seu trabalho, né? Então eu acho isso importante. Agora, não estou considerando só estrito senso, porque a história do jornal X, Deus me livre, não é só isso não, porque isso para mim nem são as mais importantes. Eu tenho visto também as que fazem essa síntese histórica, que tem aumentado também o número de trabalhos que procuram ser obras de síntese, como eu digo, né? E que ultrapassam o estudo de caso, um período, um ciclo, etc. É isso. Não sei se respondi. Alguém mais? Ah lá, minha amiguinha ali, ó. Não é seu nome. Contaram com uma amiguinha, né? Também na comissão de doações. Professora, os temas históricos são bem... Eu também gosto muito de estudar, minha pós-graduação também falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né, em especial. Talvez eu não esteja na sua pesquisa, porque eu fiz em outro programa, não em comunicação, mas uma coisa que me inquieta é esse preconceito que existe com o jornalista estudando história e fazendo história. Eu queria saber a posição da senhora, porque eu já passei por muito sobre isso, né? Inclusive aqui dentro da universidade mesmo, a professora Marcília até era coordenadora de uma pós-graduação que eu fiz, e um professor de história que estava na banca, ele rechaçou, né? Você se acha uma contadora de história? Você acha que é possível, né? E eu mostrei para ele que o tema Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aqui em Natal, em especial, a gente não tem bibliografia sobre isso. A gente tem livros que tratam sobre isso, tirando os livros do professor, agora me fugiu o nome, que defende que o Brasil foi descoberto aqui. Esqueci o nome dele agora, passou. Lenine Pinto, né? Que tem, né, um trabalho historiográfico muito interessante. Então, outros são pessoas que viveram a época e vão falar das suas impressões da época, né? Então, a gente não tem trabalhos historiográficos muito importantes dessa época. E as pessoas que falam sobre a Segunda Guerra em Natal, elas vão procurar os jornais para poder saber sobre essa época. E na época da minha dissertação, eu via de criança do ensino fundamental que as professoras mandavam para o Instituto Histórico para folhear os jornais, né? Até pós-graduados, né? Pessoal de pós-doutorado e tal, fazendo a pesquisa no jornal. Então, a importância que o jornal tem, né? Como registro histórico, né? E muitos historiadores, não sei se tem algum aqui, né? Vão me bater. Eles têm esse preconceito com o jornalista que vai mexer com história, né? E a senhora é um dos grandes exemplos. A senhora é minha referência bibliográfica para mim, né? E eu queria saber como é que a senhora vê isso, né? Talvez isso seja um dos dificultadores, né? De que tenham teses, né, e dissertações que tratem do tema. Me problemei demais.
Eu sou sua fã. Ótima pergunta. Tem duas questões, duas dimensões aí envolvidas nas suas inquietações. A primeira delas diz respeito a se o jornalista que teria, no sentido do Bourdieu, né, teria capital simbólico suficiente para produzir pesquisas na área de história, ou seja, gente simples mortais da área de comunicação, que não somos historiadores, estaríamos aptos a fazer pesquisas na dimensão histórica. Claro que cada um puxa a brasa para sua sardinha, os historiadores vão defender o pedaço deles. Agora, eu sou jornalista também, né? Minha graduação é em jornalismo. Eu fiz jornalismo, sou professora de técnica de redação até hoje, né? Dou essa disciplina sempre com as alunas, ajuda dos doutorandos, porque eu costumo dizer para os alunos que eu fazia jornal no século XIX, já mudou tudo, né? Não tem mais nada lá em pé que eu possa ensinar. Então, eu boto lá meus doutorandos para dar aula, que fica mais agora. Você tem que ter, para você dizer isso que eu falo, por exemplo, que comunicação é história, história é comunicação, nada mais faz que estudar coisa de comunicação, é preciso ter uma trajetória, né? Porque é claro que as pessoas não vão querer ouvir isso, estão guardando lá o seu pedaço de pesquisa. Mas as pesquisas não são, as pessoas não são donas das áreas de pesquisa, né? Ou seja, você pode, se você tem conhecimento, se você se vale das premissas da história, se você diz como você vai considerar que tipo de história você está fazendo, a história não é um lugar próprio só para historiadores fazer. Eu acho que quem tem que fazer a história dos meios e a história da comunicação são os pesquisadores de comunicação, até porque eles também não estão fazendo. Na pesquisa que eu estou fazendo lá, levantando, eu também levantei as teses e dissertações que estão sendo feitas na área da história sobre meios de comunicação. Eles também não estão preocupados com o fenômeno comunicacional. O que nós confundimos é que às vezes a gente quer fazer a história como eles fazem. E a nossa dimensão não é a deles. Por exemplo, se você vai fazer um livro sobre o que eu estudei lá, sei lá, os manuscritos do século XVIII, XIX, o historiador não está preocupado com aquilo que eu estava preocupado, que seria uma ordem comunicacional manuscrita. Para eles interessa o contexto, não é? Porque naquele contexto específico há uma certa circulação de produtos culturais na qual se inclui o manuscrito. A dimensão é outra, a forma de análise é outra, completamente diferente. É isso que às vezes a gente não compreende. E a gente quer fazer a história tal como faz o historiador. Não é isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive agora recentemente na banca de doutorado de um rapaz que fez um trabalho espetacular na história. Eu vou muito em banca lá da história, muito, em vários lugares, tudo da história. Esse bem mesmo fui lá em Santa Catarina, foi em tudo que é campo. Ele fez no mestrado um trabalho espetacular sobre os jornais de subúrbio do Rio de Janeiro, no século XIX, início do século XX, que tinha uma série de jornais nos subúrbios, jornais urbanos, que nunca ninguém tinha estudado. E ele estuda esses jornais no mestrado na perspectiva que eu estudo, ou seja, como sistema de comunicação, que eram os jornais, o conteúdo, quem produzia, para quem era destinado, quase como se fosse um estudo. Eu gostei muito da tese, que virou até livro, chama Nas Margens, no livro do rapaz. Na tese de doutorado, ele abandona essa perspectiva e ele vai trabalhar com essas pessoas que eram os jornalistas desses jornais de subúrbio e da ação política no mundo do associativismo operário, com questões tradicionais da historiografia, repara. Então, na história, o que está havendo? Na história, eles estão preocupados, claro, com os cânones, com as questões tradicionais da historiografia, e a comunicação margeia. E a gente também não está fazendo. Então,
se a gente não faz e se eles também não fazem, ninguém faz. Essa é que é a questão. Entendeu? Então, fazer essa história peculiar, particular, sobre o olhar comunicacional é uma tarefa nossa, de quem está pesquisando comunicação e não dos historiadores. Eles estão preocupados com um contexto mais amplo, com uma questão historiográfica mais particular que esteja sendo debatida, não é? Então, por exemplo, meu livro sobre os escravos é um livro sobre comunicação e não sobre escravidão. Sobre escravidão é visões da liberdade, do Slane, né? São outras questões, né? São outros pesquisadores que estudam escravidão. Então, eu trabalhei com comunicação dos escravos. Então, o que tem que mudar é a forma como a gente aborda. E tem que ser o próprio nosso, porque os historiadores também estão fazendo. Então, para vocês terem uma ideia minhas teses e dissertações na área de comunicação são 91, na história foram 70 no mesmo período. E a abordagem é completamente diferente, não está preocupado com a dimensão interna e externa daquelas empresas, né? Os processos comunicacionais ali envolvidos, não estão preocupados com essa questão, são questões dele, são questões nossas, né? Muito boa a sua pergunta, não sei se responde tudo. Mais alguém se aventura? O povo hoje em dia não gosta de fazer pergunta, não. Sabe por quê? Porque pergunta tudo pro WhatsApp. Então, manda um WhatsApp pra mim. Tem um número aqui. Bote meu número. Aí manda por WhatsApp. Manda uma mensagem de voz. Eu odeio mensagem de voz no WhatsApp, não sei vocês. Mas eu acho aquilo, vocês adoram, né? Eu acho aquilo uma coisa de, desculpa o preconceito, mas é uma coisa de quem é analfabeto, né? Que não pode escrever. É a nossa oralidade, tá vendo? É a nossa oralidade. A gente não quer escrever, a gente quer falar naquela desgraça, né? Quer falar naquela, porque é mais prático. Não sei se eu acho mais complicado falar do que escrever. Escrever eu acho mais rápido. Eu aprendi com os alunos de graduação, desde que eu aprendi, eu aprendo pra caramba com alunos de graduação, eu aprendo muito mais que ensino. Vai lá, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Sou mestrado. Como é seu nome? Francisco. Francisco. E tem uma dúvida assim, mais pessoal, porque como eu gosto de pesquisar a história e ler bastante também livros sobre a história da comunicação, muitas vezes eu fico com medo da medida, né? Tipo, a senhora falou da questão das migalhas, né? A gente gosta de migalhas, a gente tem que selecionar a parte que interessa. Então, como saber que não foi tão migalha assim e como saber qual o ponto que eu não estou sendo prolixo, né, na pesquisa, que eu estou colocando informação demais e, de repente, como saber se eu estou colocando pergunta de menos, né? Isso é mais uma pergunta querendo saber como é que a senhora faz nas suas pesquisas. Como todo mundo deve fazer, né? A gente deve partir de uma questão de pesquisa, né? A gente escolhe, primeiro a gente escolhe um objeto empírico, de preferência um objeto teórico empírico, né? De preferência aquilo que nos afeta, não é? Porque você não vai falar de uma coisa que você odeia, né? Você não vai, você tem que, a gente só fala o que a gente gosta, né? Ao fim e ao cabo a gente só fala da gente mesmo, né? De cada um de nós. Então você escolhe alguma coisa que seja, que você acha que tem a relevância e afetividade para você diante daquilo, né? E você parte de um incômodo, de uma pergunta que é resultado de um incômodo. Vou dar um exemplo lá do meu livro dos escravos, né? Por que eu resolvi fazer isso? Eu, quando estava escrevendo o livro História da Comunicação no Brasil, que foi um livro que partiu também do incômodo, eu fui numa banca de concurso de História da Comunicação. Cheguei lá, até na Unesp, né, lá de Bauru. Cheguei lá, olhei a bibliografia e não vi um livro de História da Comunicação no Brasil. E me dei conta que não existia. A gente estudava
história da comunicação a partir de olhares absolutamente europeus. Então era Peter Buck e Asa Briggs, que eu adoro, história da mídia, não sei o quê, mas está falando lá da Europa ocidental só, né? Ele está falando da escolarização em larga escala, que a gente nunca teve, do letramento em larga escala, que a gente nunca teve. Nossos processos históricos foram outros, completamente diversos. E aí eu disse, mas isso é um absurdo, a nossa historicidade é peculiar, nós tivemos 300 anos de escravidão. E nós tivemos, nossos nacionalismos foram múltiplos, né? Nós temos a predominância no século XX desse maldito pensamento conservador brasileiro. A gente está vivendo embutido nele até os dentes, né? Vivendo nesse momento esse processo. E a gente nada explicava esses processos históricos, comunicacionais, do ponto de vista da nossa historicidade. Quando eu estava produzindo esse livro, eu me dei conta que a partir de 1822, com maior intensidade, há um processo de espraiamento dos letramentos, das práticas letradas na sociedade. Seja porque a gente vê nas gravuras de Debré milhares de placar, de letreiros, né? Com barbearia se espalhando pelas ruas, seja porque a gente vê na literatura o movimento dos bilhetes que eram mandados pelas mãos dos escravos, etc. Ou porque a gente vê nas imagens pessoas lendo cada vez mais ou em contato, né, com as letras impressas, há um espraiamento do letramento na sociedade de tal forma que, por exemplo, só os números eu não vou lembrar de cabeça, mas mais de 100 jornais em Minas Gerais aparecem de 1820 a 1840. E aí eu me perguntei, ora, qual era a maioria da população? Como é que vem a pergunta? Escravos. Como é que você não vive apartado da humanidade que o circunda? Eles estão também participando desse letramento. E por que não se fala nisso? Porque existe alguma coisa que se chama grau de consciência histórica. Há conhecimentos que são malditos. Coisas que ninguém precisa saber. Coisa que leva a gente para fogueira, você sabe, né? Ou metralhado, como no Rio de Janeiro, não é isso? Então, coisas que ninguém precisa saber. Então, falar da imersão desses homens e mulheres que viviam apartados da sua humanidade no século XIX, né, no século XVIII, é conhecimento maldito. Coisa que ninguém precisa saber. Então, como é que a gente escolhe? Eu te falei exatamente qual foi o processo. E aí eu preciso ver qual era esse universo comunicacional. Eu também não posso ter uma visão preconceituosa. Eles são melhores porque leem. Não, nós somos orais. Nós devemos ter orgulho disso. Todas as nossas práticas comunicacionais são absolutamente orais, não é? Até a forma como a gente se relaciona com as mídias digitais perpassa uma oralidade, né? Uma oralidade ainda de uma outra natureza, né? Mas resquícios ou indícios dessa oralidade. Então, não poderia ter esse preconceito, então eu fiz um livro em cima daquilo que eu chamei de territórios, né? Então, os territórios da oralidade, territórios da leitura, territórios da escrita, e começo com os tempos mudos, não é? É muito legal isso, que é os tempos mudos que eles veem da África para o Brasil, e aqui eles começam a reconhecer e a construir astúcias para poder sobreviver. Então, finge que rezam diante dos santos, eles aprendem a falar português, né? E aí passam a vender coisas nas ruas. Então, dos tempos mudos aos tempos ruidosos, né? Que é esse tempo de inserção forçada, que são esses tempos da oralidade.
Então, como é que a gente recorta? A gente recorta por essa pergunta básica, né? Você não pode estar excluído de um processo que está se espraiando pela sociedade, então como é que ele se incluiu nesse processo? É isso que vocês respondiam. Mas eu acho sempre bom dar exemplo, que fica mais fácil, né? Eu falo pra caramba. Sim, minha amiguinha. Eu tô toda amiguinha ali. Como é seu nome? Maísa. Maísa? É homenagem à cantora, deve ser. Não. Vamos lá. A senhora comentou na sua fala, né, que a narrativa ela tem um desejo do futuro. E eu lembro que no teste passado que eu falei, quando a senhora falava sobre a construção da memória seletiva, a senhora se referia à questão dos agentes dos senhores da memória. Então, assim, nesse tempo de hoje, onde nós temos, né, acesso a esses vídeos, a essa ambiente digital, como é que você observa esse usuário? Ele seria um senhor dessa memória coletiva? Ele poderia ser visto como um senhor dessa memória? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que, assim, a gente costuma dizer que o historiador, ele não faz previsão, né? Mas ele tem o passado, tem a história para, pelo menos, assim, tentar... a história já existe, de certa forma. Então, assim, hoje o historiador e o comunicador, a gente se baseia nas fontes escritas e nas imagens, prioritariamente. Como é que a senhora enxerga isso daqui a algum tempo? Como é que a gente vai estar se baseando em que tipo de rastro, de resto? Se a gente levar em consideração que o que a gente produz hoje é muito descartável e o excesso dessa questão. Tem uma discussão muito grande sobre essa questão de que memória futura a gente terá, né, a partir do que a gente está produzindo hoje, né? Porque a gente descarta muito mais do que guarda, né? Nossas produções são muito mais da ordem da efemeridade do que da duração, né? Que tempo efêmero é esse? O que a gente vai produzir para o futuro, né? Será que a gente vai deixar nossas pegadas impressas? Mas a gente sempre deixa, né? Ao viver, a gente sempre produz, né? Essas aberturas em relação ao passado. A primeira grande abertura em relação ao passado é a memória, né? E a memória, ela não se faz apenas a partir dos restos visíveis, né? Você tem, por exemplo, você só sabe que você tem uma trajetória de vida, que você teve infância, etc., porque você tem uma abertura em relação ao seu próprio passado, né? Eu acho que apesar da efemeridade maciça, né, daquilo que a gente poderia produzir como memória, a gente sempre produz, o documento sempre foi produzido com uma dada intencionalidade. Ou seja, aquilo que ficava, que durava a maioria das vezes, era sempre aquilo que tinha sido produzido por quem era o senhor da memória, como diz o Jacques Legoff, ou seja, quem tem o poder de fala na sociedade, não é? Talvez esse fato da gente não ter essa memória documental guardada, porque o poder de fala, de certa forma, se ampliou. E aí, como o poder de fala se amplia, você não teria os lugares de guarda oficiais da memória. Mas isso não quer dizer que o futuro, nós não vamos negar rastros, indícios para o futuro, né? Tem um texto que eu gosto muito, é preciso ter em conta que nós somos o futuro, nós agora somos o futuro dos homens do passado, né? Nós hoje, né? Aquilo que você imaginava como projeção mental do futuro somos nós, né? Na sua pergunta tem uma outra questão interessante, que é para que serve a história, né? Que você disse assim, nós não somos capazes de fazer, a história não faz previsão, né? Foi isso que você falou. A
história não serve para expiar nossas culpas, né? Eu costumo dizer isso também. Ou seja, não serve como lição. O passado não deve ser tomado como lição para que a gente não repita no futuro os mesmos erros. É imputar à história uma responsabilidade muito grande, né? Uma necessidade que necessariamente ela não precisa ter. Ou seja, a gente não conhece o passado não para não repetir os homens do passado, os erros do passado. A história não tem essa serventia, vamos dizer assim, né? Ela é muito mais um pretexto para a gente refletir sobre nossas próprias épocas, porque a gente fala, a rigor, fincada no presente, né? Então, a rigor, embora a gente esteja se referindo a um processo do passado, a rigor a gente está envolvido por questões que são da nossa época. É por isso que as interpretações, as explicações vão mudando ao longo do tempo, porque esse presente está encharcado. Então eu acho que mesmo que a gente não tenha uma documentação mais oficial, é isso que eu quero dizer para você, o fato de ela não ser oficial talvez seja muito melhor, né, para a gente procurar no futuro, né? É isso. Vocês respondem? Eu tenho também. Agora todo mundo quer. As duas últimas, então, gente, vamos embora. A gente testar aí todo mundo aí. Tudo bom? Boa noite. Raquel. Eu queria, assim, mais falando desse espaço como um lugar de conversa, de diálogo, fazer alguns comentários, assim, alguns insights, assim, em relações, assim, eu gostaria de saber, não necessariamente preciso de uma resposta, mas eu queria saber, assim, o que você acha disso. E, assim, a princípio você falou que as comunicações já carregam um desejo do futuro. Eu achei isso muito, muito bonito, né, que foge desse lugar comum, digamos assim, porque você fala do jornalista como historiador do instante, que é uma expressão que eu não conhecia, né, jornalismo, mas que para mim parece muito paralela ao fenômeno que a gente vem sentindo também, por exemplo, na arte, as discussões sobre a arte, sobre a fotografia, estão muito impregnadas pela essa questão filosófica do tempo, e também cada vez mais se vê a possibilidade de uma duração do instante, né? Ou seja, o presente poder passar a história, assim como o instante poder passar a duração, seja na arte, seja eu pensei nisso, né? O que me levou também foi a ideia do contemporâneo de Agama, que é um contemporâneo presente que está encharcado de passado e de um desejo de futuro também. Então, assim, quando eu acho muito bonito esse texto dele, né, que ele abre o nosso olhar para ver o presente além para ver o contemporâneo além do presente, né, vendo também as marcas do passado. Esse futuro que você também fala desse intrínseco, que é intrínseco ao presente, também me fez pensar sobre as sobrevivências, né, que também tem sido muito estudado por Didi Huberman, principalmente quando ele estuda o trabalho do Vargo. E o Didi Huberman é um historiador da arte, e aí, com os trabalhos mais recentes dele, ele fala do gesto do levantar-se, né, e como isso é recorrente na história, e como os nossos atos presentes estão carregados de memória e de gestos passados que se atualizam a todo momento. E aí esses comentários para saber se você também percebe essas conexões, se é muito, ou se não faz tanto sentido nessa discussão, né, da historicidade na comunicação. E aí, por fim, tem uma coisa que não ficou muito clara para mim. Não sei se realmente houve uma contradição, ou se eu não entendi muito bem, mas quando você fala, por exemplo, que... deixa eu ver aqui... alguns trabalhos que usam palavras-chave que falam sobre, por exemplo, o Orkut ou o Facebook. Se o problema não estaria exatamente na palavra-chave utilizada, né? Falar do Instagram, uma coisa efêmera, que pode desaparecer, ou se o problema não está no tratamento que muitas vezes é dado a esses trabalhos, vendo só o suporte, vendo só o dispositivo e menos as relações. Porque eu vejo que, às vezes, alguns trabalhos muito interessantes são aqueles que veem esses fenômenos, né, assim, essa coisa do Facebook, mais como uma desculpa para estudar algo mais abrangente, como
desculpa mesmo, assim, como como se falou, uma ferramenta metodológica. E se, aí agora chegou a minha dúvida, né? É se o seu método ele envolve também isso, a possibilidade de ver além da palavra-chave e, na verdade, o tratamento que é dado, né? Não é só porque fala no Facebook que isso que vai ser um trabalho que está fora dessa lógica de chegar na historicidade. É isso, Boa noite. A minha pergunta é a seguinte, eu vou direto para a pergunta. A história ainda está sendo escrita pelos vencedores? Como você analisa a emergência de lugares outros de fala com maior acesso à internet para a construção da história? Começar começa o nome? Aqui eu adorei a sua reflexão, quer dizer, você procurou, meus parabéns, realmente, você está fazendo mestrado ou doutorado? Você fez os belos links, umas belas conexões, realmente meus parabéns, viu? Meus parabéns sinceros mesmo, né? Então eu vou responder a sua dúvida mesmo, né? Eu acho que todas as conexões que você fez com a relação do contemporâneo, desses múltiplos presentes, né? Eu acho interessante, só para você pensar, né, que esse presente, né, ele é constituído de múltiplos tempos, né? Que ele não é só o agora, né? Ele é, por exemplo, desde o instante que eu cheguei nessa sala, já é passado, né? Até esse momento que eu estou aqui, tem vários tempos, pode ter o passado, vários passados até esse instante, mas ele pode ser também um estando agora, porque é um único processo, né? É a aula inaugural que eu dei. Então é constituído esse presente desses múltiplos tempos, para a gente pensar também a pluralidade da questão temporal, que é uma reflexão muito importante nos estudos de comunicação, eu acho que ela deve ser central também nos estudos de comunicação. Então, indo à sua questão, claro que algumas, eu vou dar um exemplo de uma tese de doutorado que eu orientei, que era exatamente sobre o Orkut, que o Orkut vamos dizer assim, um objeto empírico, mas a reflexão da minha orientanda, a Renata, era a questão da morte, né? A morte nesses lugares, né, de representação do mundo, que seria a partir que ela vai estudar as páginas dos que morrem e continuam durando, né, no Orkut. A finitude da vida não corresponde à finitude digital. E o objeto que ela usa, na época, a tese é de 2009, era o Orkut, não tinha nem Facebook ainda. E quando ela foi fazer o livro continuava valendo, evidentemente, mas ela teve que trocar o Orkut pelo Facebook como objeto para ela mostrar, né? Chama Morte Midiática, o livro, eu orientei essa tese. Então, a sua pergunta é que às vezes a questão histórica, evidentemente, pode estar embutida. Então, como no caso dessa minha aluna, a tese tem uma dimensão histórica, ainda que fosse sobre o Orkut. Eu não vou só no tema, na palavra-chave, eu não vou nisso só, porque senão eu faço uma coisa esquerda, distorcida, né? Eu vou primeiro na palavra-chave, aí eu descubro o título, não é isso? Aí do título eu vou ao resumo, né? Aí as que me interessam, as que eu acho que são inovadoras do ponto de vista metodológico, sobretudo essas que eu considero eu catalogo, né? Como sendo mais de síntese, eu leio a tese inteira. Então, tem várias, tem mais de 15 que eu li, por isso que eu adoro essa lá do Jacobo, que eu falo que é melhor até do que dos meus orientandos. A dele eu tenho vontade de conhecer esse rapaz, que ele fez uma bela tese.
Então eu parto, claro que eu tenho que partir, né, de algum lugar. Eu parto dos programas de pós-graduação. Eu acho que o banco de tese da CAPES também é um pouco falho. Aí eu fui nos programas também, para não haver a distorção. Mas não são todos os programas que disponibilizam tudo lá. Também tem essa dificuldade, né? Então sempre vai haver alguma distorção, porque a gente não está fazendo também ciência exata. A minha amiga fez uma pergunta direta, mas eu já esqueci. Cadê? Era o quê? A história ainda está sendo escrita pelos vencedores. Olha, desde o movimento da história durante todo o século XX, desde a criação estou falando historiográfico, ou seja, da escrita da história, desde a criação da famosa École des Arts lá em 1929, foi exatamente no sentido de produzir uma interpretação sobre o passado que fosse a partir de uma pluralidade de olhares. Então, todas as escolas históricas, eu diria, né, do construtivismo ao reconstrutivismo, até os movimentos mais pós-modernos, é no sentido de dar voz aos excluídos da história, né? Desde a história cultural, seja a história cultural tradicional inglesa de Thompson, que fez um belo livro A Formação da Classe Operária Inglesa, seja o próprio marxismo histórico do século XX, representado, por exemplo, por Hobsbawm, seja a própria microhistória, a história indicial, né? Qualquer escola histórica, né? Seja a nova história do século XX, foi no sentido, aí eu vou dar o título clássico de uma coletânea da chamada Nova História, no sentido de ter novos temas, novas abordagens, novos problemas, no sentido de ir em busca de outras possibilidades de fontes, inclusive dos testemunhos, exatamente para dar voz aos excluídos da história, né? Isso foi quase que uma bandeira dos historiadores ao longo do século XX, né? Para que ela justamente não reproduzisse apenas, né, a voz dos vencidos, dos vencedores, né, dos dominantes. Porque pela institucionalização, né, do mundo e social, quem tem voz na sociedade são os donos da voz, e os donos da voz são os dominantes. São eles que produzem os documentos, né, para serem documentos para a história, por exemplo. Então você precisa inverter essa lógica, né, procurando, por exemplo, em outros tipos de fonte, outro tipo de possibilidade documental. Claro que há um esforço, sempre um esforço político, de que a história seja sempre represente apenas a voz de quem tem voz, ou seja, dos dominantes. Mas cada vez mais, eu acho que ao século XXI poderá deixar isso como legado, a voz dos excluídos como sendo a voz preponderante. Eu acho que cabe a nós deixar isso como legado. A última, acabou também, já enjoei, cansei. Mas qual seria essa área de conhecimento que poderia evitar que o outro holocausto, uma outra escravidão, uma outra dessas coisas horríveis que já aconteceram? Porque assim, hoje em dia o povo unido ele é o novo judeu, né? Tipo assim, no nazismo eles pegavam essa pessoa e faziam que ela fosse não humana, né? Inferior, e que a morte dela não valesse tanto como uma vida de um ser humano igual a um alemão. É a mesma coisa, a sociedade é a vida do mundo unido, né? O muito bom é o muito bom. Então, qual você acha que seria a área do conhecimento, o que poderia ser feito pela academia para evitar que isso se repita e que esse discurso se propague? Não é a área, você falou a palavra-chave, que é o que pode fazer com que isso se transforme, se chama conhecimento, não é? Ou seja, quando você conhece, quando você tem sabedoria, quando você conhece os processos, quando você conhece as humanidades, o que são processos de humanismo, né?
você se torna melhor e transforma o mundo e faz o mundo melhor. Então não compete a uma área específica, nem a uma disciplina, mas compete ao poder transformador que o próprio conhecimento produz e tem. Então, no sentido da gente viver a nossa de maneira mais generosa e mais do que isso, de viver com plenitude a nossa própria humanidade, né? E servir de exemplo e dar exemplos para a nossa humanidade é uma iniciativa transformadora que só o conhecimento produz e não uma área específica, são todas, na minha opinião. Eu já enjoei. Obrigada, gente. Adorei. Bom, então a gente encerra por aqui a aula inaugural, agradecer a presença de todo mundo e a professora Maria Alva pelas contribuições e as reflexões que trouxe para a gente essa noite. Boa noite.